Olá, seja bem-vindo à aula de potenciação. Eu sou Leandro e hoje vamos explorar o mundo da potenciação, onde pequenas bases podem gerar grandes potências. A potenciação é uma ferramenta poderosa que usamos em diversas áreas, desde cálculos simples até a ciência da computação. Durante esta aula, é fundamental que você preste muita atenção, faça anotações e não hesite em tirar suas dúvidas. Esse é o momento para solidificar seu entendimento e garantir que você está dominando o conteúdo. Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do curso Exponencial 3.0 aqui do Professor Global. Hoje vamos explorar um conceito matemático fundamental, a potenciação. Neste módulo você verá o que é, como utilizá-la e entender como ela pode facilitar cálculos que parecem complicados, mas que na realidade ficam muito mais simples quando utilizadas as ferramentas corretas. A potenciação é uma ferramenta que nos permite simplificar equações, onde um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. De modo geral, a elevado a n significa que a é multiplicado por ele mesmo n vezes. Nesse caso, a é a nossa base e n é o nosso expoente. Para evitar alguns problemas matemáticos, a base necessita ser diferente de zero, mas ela pode ser tanto positiva quanto negativa ou fracionária. Neste exemplo, vemos o número 2 elevado à quinta potência e vemos como a notação no lado esquerdo é bem mais simples do que a do lado direito. E de forma simples podemos também identificar os componentes dessa potência, onde o 2 é a base e 5 o expoente. Agora que você já viu o que é uma potência, vamos adentrar um pouco mais neste mundo. Vamos ver que além da simplificação de equações, ela também possui propriedades bastante úteis para te ajudar a resolver problemas. Mas vamos do começo. Assim como na multiplicação e na divisão, o número 1 também é um elemento neutro nas potências, e sua escrita pode ficar oculta, mas ele está lá. Até mesmo nos casos mais simples, como 2 vezes 2, como vimos anteriormente, podemos apenas manter o número base 2 e acrescentar no expoente o número de vezes em que ele multiplica a si mesmo. Mas por que isso acontece? Bom, todos os números possuem um expoente. Se não o vemos, significa apenas que o expoente é o elemento neutro, ou seja, 1. E aqui entra a primeira propriedade que traremos nesta aula. Sempre que multiplicarmos potências com a mesma base, a base é mantida e os expoentes são somados. Neste caso, mantemos a base 2 e somamos os expoentes, ou seja, 1 mais 1, e obtemos o 2 ao quadrado. Neste segundo exemplo, quero mostrar a vocês que o modo como organizamos as potências podem variar da forma que for mais útil. Já vimos que 2 elevado à quinta potência pode ser entendido como o número 2 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Mas nós podemos também separar ele em dois grupos menores, utilizando essa primeira propriedade. Então podemos, por exemplo, separar em 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Então, nós manteremos a base e então somaremos os expoentes. Para deixar de uma forma mais formal, podemos dizer que na multiplicação de fatores de mesma base, a base se mantém e os expoentes se somam. Podemos seguir um caminho análogo para encontrarmos a segunda propriedade. Analisaremos esta divisão. Podemos simplificar 2 vezes 2 no numerador e no denominador e chegarmos em 2 vezes 2 igual a 4, ou 2 ao quadrado. Analisando através de potências, podemos escrever como 2 elevado à quarta potência dividido por 2 ao quadrado. E então vemos que, ao mantermos a base e subtrair os expoentes, chegamos ao mesmo resultado. Portanto, nossa segunda propriedade diz que, na divisão, se o numerador e o denominador possuírem a mesma base, podemos manter a base e subtrair os expoentes. Mas é claro, isso só é possível, já que tenho certeza que você já notou, a base é diferente de zero. Caso contrário, nós encontraríamos em um cenário onde há divisão por zero, o que é matematicamente impossível. Usando as divisões, podemos chegar a uma terceira propriedade, derivada diretamente da segunda. Vemos que nesse caso a potência do denominador é maior do que a do numerador. E por isso, ao subtrairmos os expoentes, encontramos um número negativo, nesse caso o menos 2. Podemos ver que esse 2 deveria estar no denominador desta fração, e é exatamente isso que indica o sinal negativo.
que a fração está invertida. Portanto, 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 dividido por 2 ao quadrado. Então, nossa terceira propriedade diz que a elevado a menos x é igual a 1 dividido por a elevado a x. Ainda analisando as frações, podemos chegar a uma quarta propriedade. Já vimos um caso onde a potência no numerador era maior, e em seguida vimos uma onde a potência no denominador era maior. Mas e agora? O que fazer quando elas forem iguais? Bom, neste caso é bastante simples. Sabemos que a divisão de qualquer número por ele mesmo resulta em 1, e na potenciação não seria diferente. Então, ao fazermos 2 ao quadrado divididos por 2 ao quadrado, mantemos a base e subtraímos os expoentes, resultando em 2 elevado a zero. Este processo se repete para qualquer que seja a base, e por isso temos então que, sempre que a nossa base for elevada a zero, o resultado é 1. A propriedade fala a respeito da base ao invés de um número ser representada por um produto. Nesse caso, podemos resolver de duas maneiras. Podemos realizar a multiplicação dentro do parênteses, 5 vezes 2, e então elevar o resultado ao expoente 3. Ou então, podemos tratar dessa forma. 2 vezes 5 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Agrupamos, vemos que tanto o número 2 quanto o 5 se repetem 3 vezes, ou seja, 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Com base nisso, vemos que na potência de um produto, nós escrevemos as bases separadamente e elevamos ambas ao expoente x. O mesmo pode ser feito quando a base for uma fração. Quando reagrupamos, chegamos à sexta propriedade, onde numa divisão elevada a um expoente x, podemos elevar tanto o numerador quanto o denominador a este expoente. Mas tenha cuidado, é necessário prestar atenção aos parênteses. São eles que indicam se o expoente está agindo somente sobre o numerador ou toda a fração. Essa última propriedade diz respeito à potência de potência. Neste caso, a base será o número 3 elevado ao cubo. Ele irá multiplicar a si mesmo. Assim, retornaremos à regra da multiplicação, de onde podemos somar os expoentes. Mas, de modo ainda mais simples, observamos que o expoente mais externo indica o número de vezes em que o expoente da base deve ser multiplicado. Ou seja, numa potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes.